Já está? Bem, meus irmãos, esta palavra que nós ouvimos é uma palavra muito interessante neste dia, deste primeiro dia de maio, em que comemoramos a terceira semana, sexta-feira da terceira semana da Páscoa, mas também a memória facultativa de São José Operário, Dia do Trabalhador, que já quis o Papa Pio XII, desde 1955, pôr uma marca cristã neste dia. E não só neste dia, digo eu, mas também na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, naquilo que nós nos dedicamos muitas horas da nossa vida, que é o trabalho. E este dia é muito importante nós olharmos para ele, não só como o dia do trabalhador, não só como o dia de São José, mas o dia em que o Senhor também nos convida, na obra do nosso dia a dia, na obra das nossas mãos, no nosso trabalho, também a santificar o Senhor. E, em primeiro lugar, aquilo que me chamava a atenção nesta liturgia de hoje, a leitura que nós escutávamos dos Atos dos Apóstolos, que nos falava de São Paulo, que é uma leitura que nos vem mesmo a calhar nesta semana, que é a Semana de Oração pelas Vocações. Terminaremos esta semana com o Domingo do Bom Pastor, pedindo ao Senhor que mande mais operários para a sua messe. E nesta semana em que comemoramos as vocações, rezamos pelas vocações, Deus nos fala de uma vocação que é um bocadinho controversa, que não entra muito nos nossos critérios humanos, de que quem Deus chama são os melhores, são os mais capacitados, são os bonzinhos. E nesta leitura que nós ouvíamos dos Atos dos Apóstolos, não, é o contrário. Deus chama a quem chama, sejam bons, sejam maus, porque Deus é capaz de mudar o coração de cada um, para entrar na sua missão, na sua vontade. E isso me chamava muita atenção nesta primeira leitura, que falava da vocação de Saulo, que era um perseguidor, e que torna-se agora aquele que perseguia os cristãos, agora dá a vida por Cristo. Isto é muito importante para nós também, porque a nossa missão de cristãos, meus queridos irmãos, independentemente da nossa vocação, seja ao sacerdócio, seja à missão, a nossa vocação primeira é sermos testemunhas do Senhor, é dar a vida por Cristo. E por isso esta figura de São Paulo nos ajuda muito a perceber isto, a perceber qual é a nossa missão no dia a dia. A nossa missão é dar testemunho do Senhor, e São José nos ajuda também nesta missão nossa de cada dia, como trabalhadores, como cristãos, que é justamente isso. São José Operário nos lembra duas coisas importantes sobre o trabalho. Em primeiro lugar, o trabalho, como dizia também a leitura hoje desta manhã do Concílio Vaticano II, o homem pelo trabalho é chamado a ser participante da obra criadora de Deus. Em que medida? Na medida em que pela obra das suas mãos completa, aperfeiçoa e leva ao cumprimento a obra de Deus na criação. Em harmonia com a criação, o homem desenvolve essa obra. E esta é a primeira coisa importante do trabalho. Não sermos escravos do trabalho, mas termos em nós esta noção de que pelo nosso trabalho o Senhor nos convida a completar a obra que o Senhor começou. Por isso, quando nós vemos uma obra bonita, uma obra bem feita, ficamos espantados, porque não é só pela inteligência do homem, mas porque o Senhor, através desta obra, nos convida a isto. E a segunda coisa importante do trabalho, que nos lembra hoje, desta festa de São José Operário, é a dimensão do serviço. A dimensão muito importante do trabalho que nós vemos em São José é o serviço. De facto, São José Operário não era santo porque fazia cadeiras, porque fazia mesas, porque fazia portas, porque fazia janelas. Isso qualquer artesão, até melhor do que São José fazia. Oxalá, se calhar havia lá muitos melhores que São José. Mas São José porque que era santo? Porque no trabalho que fazia, no cotidiano de São José, tinha a presença da Virgem Maria e tinha a presença de Jesus Cristo. Ou seja, no seu trabalho, o trabalho de São José qual era? Era através do seu trabalho sustentar a Sagrada Família, dar a vida a Cristo, sustentar a Cristo, sustentar a vida a Virgem Maria. Isso vemos tantas vezes na vida de São José, quando tem que fugir para proteger o menino Jesus, fugir para o Egito, quando tem que procurar lugar para a Virgem Maria dar a luz. Vemos esta figura do guardião em São José, que é muito importante. E por isso, esta segunda dimensão do trabalho é que verdadeiramente nos santifica, que é a dimensão do serviço. Tanto é assim, olha, que nestes dias que estamos a viver de quarentena ainda,
E os únicos trabalhadores que estão a trabalhar na sociedade são os trabalhadores dos serviços fundamentais, não é? Porque eles realmente são necessários. E por isso é muito importante nós também na nossa vida vivermos como São José estas duas dimensões do nosso trabalho e da nossa vida. Não é? A dimensão da criação, ou seja, trabalhar para realmente, através da obra das nossas mãos, completar a obra da criação de Deus, e a segunda dimensão, que é a dimensão do serviço. Viver o nosso trabalho no nosso dia a dia como uma dimensão do serviço, de amor. E por isso, meus irmãos, vamos pedir a intercessão de São José hoje, aqui nesta Eucaristia, por todos os trabalhadores, por todos aqueles que estão a dar a vida no serviço, nos hospitais, nos serviços públicos, de segurança e etc. E vamos rezar hoje verdadeiramente por eles também, pedir a intercessão de São José, e a cada um de nós que São José também nos ajude no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a viver o nosso trabalho como um lugar de testemunho cristão, que é o mais importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.